E aí, pessoal, bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo. Em mais uma segunda-feira da nossa série de minisséries do canal, a gente vai falar de A Era de Ouro. O que eu tenho aqui em mãos é um exemplo muito clássico de uma publicação sem pompa, né, sem luxo, sem exageros gráficos, mas com muito conteúdo. O que eu tenho aqui em mãos é um tesouro. Eu não sei dizer se foi republicado, se quando foi republicado, caso tenha sido, teve uma repaginação, né, foi publicado em material mais de luxo. Se foi republicado mais recentemente, com certeza teve, né, uma nova roupagem, um material mais de luxo, com capa dura e essas coisas que estamos acostumados hoje em dia, né? Que é o mote do quadrinho que temos hoje em dia, né? Tá com uma capa dura, um verniz na capa, um papel diferente e cobra 55 vezes mais do que precisaria ser cobrado pelo aquele material. É a tônica dos dias em que vivemos. A Era de Ouro foi publicada aqui no Brasil pela Metal Pesado. É uma publicação, vamos ver se a gente descobre o ano aqui de cara já. Mas eu acho que é uma publicação ali dos anos 90, comecinho do 2000, será isso? Vamos ver aqui. Se a gente descobre. Não tô achando aqui a princípio. Mas se não me engano é isso mesmo. Vamos ver se na capa tem alguma coisa para nos ajudar. Não, nem na capa tá me ajudando. Mas pessoal, se não me engano é isso, tá? É uma publicação ali, acho que final dos anos 90, início do ano 2000, alguma coisa assim. É uma minissérie publicada em 4 edições, com capas muito bonitas. Vamos dar uma passadinha nas capas primeiro, antes de qualquer coisa. Temos esta capa. Esta daqui. Esta. Né? E esta. Muito linda essa capa aqui também. Em sequência é o número 4, número 3, número 2 e número 1. Papel jornal, né? Papel jornal super simples. Capa também super simples. Aquele formatinho americano básico. Nada demais. Quanto à questão gráfica da minissérie. Eu devo confessar que quando eu a adquiri, eu não sabia que ela existia. Né? Houve um hiato muito grande na minha vida como leitor de quadrinhos. Eu passei um bom tempo sem adquirir quadrinhos, sem ler quadrinhos, né? E durante este período eu perdi muita coisa, muito lançamento. E eu, por exemplo, não fiquei sabendo que a Era de Ouro existia, mas um dia eu fui num sebo, eu comprei todas as 4 edições juntas em um sebo. E eu vi lá as 4 edições num pacote. Eu digo, cara, eu vou levar, né? Quero saber do que se trata. Né? Eu tenho sempre muita esperança de ler bons materiais quando se tratam de minisséries da DC. Né? Eu raramente me decepciono. Eu gosto dessa pegada, é curioso, né? A DC, quando produz minisséries, grandes eventos, essas coisas, pelo menos sobre o meu olhar, ela me parece que se sai muito melhor que a Marvel, sei lá porquê, mas é minha opinião. Então eu levei para casa, também levei para casa por causa dos envolvidos no projeto, né? Vocês podem ver aqui em cima, James Robinson, Paul Smith e Richard Horry.
Eu vou confessar sem nenhum problema que o Richard e o Paul eu conheço bem menos, sendo que o Richard menos ainda, e o Paul eu lembro de ter visto alguma coisa dele. Mas James Robinson, um dos meus escritores prediletos do universo dos quadrinhos, o cara é muito bom. Pelo menos para este que vos fala, ele é muito bom. Eu gosto demais do trabalho dele. E aqui, nessa minissérie, ele simplesmente matou a pau. Vamos folheando, pessoal, enquanto eu falo. Deixa eu contar uma curiosidade sobre essa minissérie antes de começar. Eu havia dado ela por perdida, tá? Eu havia dado essas 4 edições por perdidas. Durante um tempo aí da minha vida, eu já mencionei essa história no canal, eu me mudei de estado. Eu fui morar em Santa Catarina e eu deixei grande parte da minha coleção para trás. E ela ficou jogada num quartinho, sem nenhum cuidado, sem que ninguém se preocupasse em ir lá ver como é que tava, se estava mofando, se tinha sido atacada por bichos, alguma coisa assim. E quando eu voltei, né, para o Rio Grande do Sul e fui recuperar essa coleção, muita coisa eu perdi, muita coisa eu perdi. Muita coisa teve que ir direto pro lixo, cara, não tinha mais o que aproveitar. E algumas coisas eu simplesmente não encontrei. Eu fiquei intrigado, tentando imaginar o que tinha acontecido, se alguém tinha vindo em casa e tinha levado, se eu tinha perdido. Entre elas estavam essas edições aqui, as 4 edições de A Era de Ouro. Eu achei que eu as havia perdido e que não as recuperaria nunca mais, a não ser que comprasse novamente. Mas eis que, para minha surpresa, um bom tempo depois eu acabei as encontrando, né? Eu as encontrei danificadas, infelizmente, né? Elas foram atacadas por traça, eu acho. Vocês vão notar quando eu ficar passando aqui as páginas que algumas das edições estão com aqueles buraquinhos de traça, mas nada que faça com que a leitura fique impossível e principalmente com que eu queira jogar fora edições pelas quais eu tenho tanto carinho, né? Então eu fiquei com ela. Dito isso, vou folheando enquanto eu falo. Na Era de Ouro, o James Robinson, como o próprio nome diz, né, cara, isso fica evidente, né? Ele aborda a aurora dos personagens DC, né? A aurora dos super-heróis da editora, né? Quando a ideia dos super seres estava surgindo, quando a maioria dos super-heróis e até mesmo dos super-vilões que existiam eram muito mais um bando de acrobatas muito bem treinados, usando roupas estranhas, do que propriamente seres com superpoderes, né? Em sua maioria era assim que acontecia, né? Os super seres propriamente ditos com grandes poderes começaram a surgir lentamente, e o panteão máximo dessa era, sem dúvida, está reunido aqui, né? Temos aqui, né, alguns dos personagens mais conhecidos da editora, principalmente no que se refere a essa época, né? Temos ali o Starman, né, o Átomo, ali atrás o Sandman, Joel Ciclone, o Homem-Hora, né, no Lanterna Verde, né, aquele Lanterna Verde mais clássico. Aqui nós temos eu, sinceramente, agora me deu uma dúvida se aqui ele era chamado como o Gavião, o Gavião Negro, não me recordo agora, deu um branco. Mas de qualquer maneira, né, esse era o panteão principal. E a abordagem do James Robinson, cara, é sinistra e cirúrgica ao mesmo tempo. Ele abrange aquele período em que a humanidade estava em guerra, sabe? A Segunda Guerra Mundial e tal. E ele tenta explicar por que os super-heróis não participaram nessa realidade, né? Eles não participaram do grande conflito, os super-heróis americanos, que poderiam ter virado facilmente a maré da guerra em favor dos Estados Unidos, pelo menos, né, dos aliados, pelo menos era o que todo mundo pensava. E a explicação que ele cria, cara, é deveras inteligente.
ela consegue te convencer. Ela consegue ser mais do que uma desculpa conveniente para o acontecido, entendeu? Acaba sendo muito legal e muito bem montada, né? Ele acaba demonstrando aqui esse cara, esse sujeito aqui, que acabou se tornando o grande herói americano da Segunda Guerra Mundial, né? Foi ele que fez os grandes feitos e recebeu todas as glórias. E os super-heróis estão num hiato, né? A maior parte dos grandes heróis, dos mais conhecidos heróis, até por causa dos eventos da guerra e de sua total inércia, de sua pouca produtividade, de não terem sido efetivos para ajudar o país na guerra, eles estão praticamente todos se aposentando. Pouquíssimos deles ainda permanecem como nativa, como super-heróis, né? E mesmo entre os que permanecem, né, eles têm seus demônios, vamos dizer assim, e a vida não tá fácil. Eu acho que falando isso eu já falei bastante da premissa em si, né? Eu vou me reservar o direito, como eu sempre faço, de não contar a história em si, de não revelar o que se passa. Deixa isso para quem for ler. O que eu posso dizer é que essa é a premissa principal, né? E que dentro dessa premissa toda surge este cara aqui. A identidade desse cara, quem ele é simplesmente abismal. Foi uma ideia que, se não é... Olha como essa arte é bonita, cara. A colorização ajudou demais também, né? Aliás, falando da colorização, nós temos que fazer justiça ao Warren, né? Que é o colorista. Mas como eu estava dizendo, esse cara, ele é... A identidade dele é simplesmente algo que, eu não esperava. Eu comecei lendo essa aventura empolgadaço, gostando desde o primeiro minuto. Eu sou suspeito para falar, é um texto que eu adorei, mas eu não esperava que fosse o que fosse. Quando aos poucos foi delineando e foi ficando claro quem ele era, né? Qual era o grau de periculosidade dele, qual era o grau de loucura na sua existência, surreal e muito bem bolado. É uma história fantástica, cara, é boa demais. O James Robinson aqui acertou a mão de uma maneira incrível. E esse cara é o super-homem da época, tá? Vamos dizer assim, ele é o super-homem daquelas décadas de 40, 50. Ele é literalmente esse cara. Mas ele é chamado de o Homem Dínamo, ó. Mas ele tem uma limitação, né? E essa limitação é que vai decretar, né, o futuro dele e a sobrevida da humanidade, por assim dizer. É cheio de subtramas, é lógico, não poderia ser diferente. Há subtramas, há pequenos dramas paralelos acontecendo e, curiosa e deliciosamente, essas pequenas subtramas, esses pequenos dramas particulares envolvendo todos os personagens da aventura, elas não desvirtuam nem chateiam. Porque, cara, muitas vezes a gente vai ler uma aventura e começa com esses draminhas paralelos, assim, né, com essas subtramas. O personagem sofrendo por causa disso, o personagem sofrendo por causa daquilo, eu tenho limitações, casamentos que estão acabando. E isso termina muitas vezes sendo chato, sendo maçante. Olha, que imagem linda, cara. Não é o caso aqui, tá? O James Robinson conduz tudo com extrema maestria. Todas as subtramas, todos os personagens vivendo seus próprios dramas pessoais em meio ao gigantesco drama global, né, que une todos eles e que leva todos eles à beira do abismo, são conduzidos de maneira magistral e de maneira interessante demais. Você quer saber o que está acontecendo com eles, você quer que eles resolvam aquelas situações, você não se chateia. E outra coisa que eu digo
pela qual eu recomendo imensamente a leitura dessa minissérie para quem por acaso não a conhece e não a leu, é que se você não é um grande expert no universo DC, principalmente nos personagens mais antigos da editora, naqueles personagens mais obscuros, nos personagens que já estão em sua maioria abandonados, né, já foram pro limbo, não existem mais, a Era de Ouro, cara, essa minissérie, ela é uma verdadeira enciclopédia de informações sobre esse personagem. Tem personagens aqui que eu jamais havia ouvido falar e aparecem com destaque em A Era de Ouro. E aí nós temos o número final, né? Minissérie em 4 partes, a número 4, com o grande final, o apoteótico final, né, uma das batalhas mais colossais em que se poderia ver. Se você gosta de um gigantesco quebra-pau com muitos personagens, com muitos super-heróis reunidos, pois nós temos aqui, é fantástico, né? É simplesmente fantástico. Temos aqui praticamente todos os super-heróis possíveis daquela era lutando lado a lado. É um combate ao mesmo tempo bonito, mas selvagem e sangrento, né? Os espectadores não são poupados aqui, entendeu? A violência é num nível gigantesco, né? A sangue, a morte, né? Você não é poupado disso, né? E lembra que eu estava falando sobre personagens que você pouco ouve? Olha esse aqui, ó. Deixa eu focalizar ele. O Abelha Vermelha. Cara, quem já tinha ouvido falar do Abelha Vermelha? Até eu ler essa minissérie eu nunca tinha ouvido falar dele. Anos mais tarde eu encontrei outras informações sobre ele na internet, né? E os personagens aqui contidos não são invenções para preencher linguiça na minissérie. São personagens da DC que foram todos em um momento ou outro publicados e que aparecem nessa aventura. Então, gente, sem ficar falando mais nada, sem nenhuma necessidade de enrolar mais, eu digo para vocês, uma das melhores coisas já publicadas pela DC, a Era de Ouro dos quadrinhos. Uma minissérie excepcional, de um cara excepcional quando se trata de escrever quadrinhos, o James Robinson. Se você não conhece, se você não teve oportunidade de ler, procura aí, nem que seja por scan, você vai amar. Se achar essa minissérie, compra, é ótima. Se já teve uma republicação e você a encontrar, compre, é ótimo. Seja qual for a forma que você vai ler, se você quer ler algo bom de verdade, a Era de Ouro do James Robinson. Super recomendável. E desse vídeo, se você gostou, deixa like.